Explica para a gente, para começo de conversa, qual é a proposta que está sendo feita para substituir a escala 6 por 1. Bom, a PEC 8, proposta, pela deputada Érica Hilton, ela fala exatamente o seguinte: ela propõe uma duração da jornada de trabalho normal não superior a 8 horas por dia e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Já começa com uma coisa muito estranha, porque se você multiplicar 4 vezes 8, dá 32 e não 36. Então, no fundo, essa escala que ela fala, o texto já é errado, o que dá margem para, óbvio, um monte de judicialização. Se passar assim, é um grande problema. Como é que o máximo de 4 dias, 8 horas e 36 horas, não fecha essa conta. Então, já começa com um problema grave. Desse jeito que está, essa PEC não pode ir adiante, porque primeiro que o texto está completamente errado. Então, eu acho que começa por ali. E aí, eu acho que se ela for aprovada dessa maneira, a gente vai discutir isso, acho que daqui a pouco, que é um pouco de, bom, então, se for 32 horas, e se for 36 horas, e se for 40 horas, qual que é o impacto, que a gente pode ter nos trabalhos? Então, assim, para o trabalhador, em relação à inflação, em relação a quem emprega. Então, aí os impactos são diferentes de acordo com qual que vai ser a proposta no final que vai ser aprovada. Marina, e quais serão os impactos dessa PEC na economia, no nosso bolso? Então, um ponto que eu acho que a gente fala pouco aqui no Brasil é produtividade, que é quanto que cada trabalhador produz por hora, Então, quanto que cada trabalhador no Brasil produz. Eu trouxe aqui uma tabela, eu fiz uma tabela para ilustrar isso, não sei se a Carla, você tem ela aí, que compara o Brasil com outros países do mundo. E é inacreditável, Eu peguei desde 1980, eu nasci em 1980, então eu tenho essa tara aí por sempre ver os números comparados com a minha vida, Então a gente está falando de mais de 4 décadas. E a produtividade média aqui no Brasil, por trabalhador, cresceu 4%. Olha o Chile, 109%. Olha a Coreia, 480%. Olha a Turquia, 186%. Ou seja, gente, a gente pode comparar com país que deu certo, país que não deu certo, pode comparar com tudo. No final das contas, o Brasil implodiu, não teve nada. A gente não cresceu nada. Isso aí é 40, a gente está falando de 43 anos, é nada. Então, assim, a gente tem que colocar o contexto brasileiro. Então, assim, e aí, vamos lá, cada proposta eu fiz uma conta aqui. Vamos supor que essa proposta de 36 horas, passe a valer. A gente está falando que do dia para a noite é como se a produtividade, se o cara trabalhava 44 e ele passa a trabalhar 36 com o mesmo salário, que é isso que ela quer, se isso fosse possível, a gente teria do dia para a noite uma queda de 27% da produtividade. Então, assim, cresceu 4, do dia para a noite ia virar 27 a menos. Se virar, aí a gente tem as outras opções, Se virar 40, 32 seria 27, 36, 18% e 40, 9%. Então, do dia para a noite, é como se desse esse choque. É lógico que nenhum empregador consegue arcar com isso, ele tem que passar isso de alguma forma. E como é que ele vai fazer? Se ele, de repente, a pessoa trabalhava 44 horas, o dono de uma padaria, Tinha ali o padeiro que trabalhava 44 horas semanais e, de repente, do dia para a noite, ele vai ter que trabalhar 36. O que ele faz? Ele vai ter que, pelo mesmo salário, o que ele faz? Das duas, uma. Ou ele vai demitir e contratar alguém por um salário menor, ou ele vai ter que aumentar o preço do pão, ou ele vai quebrar. Então, no fundo, o impacto na economia não é outro, não tem mágica, O Milei costuma dizer que se imprimir dinheiro acabasse com a inflação, imprimir diploma acabaria você ia ter um monte de doutor, de repente. Mas não é assim que funciona. Colocar na lei não significa que do dia para a noite isso é possível, Alguém vai ter que pagar essa conta e é isso que eles não entendem. Então, quem vai pagar essa conta é a economia. Então, provavelmente, esse empregador, e vamos lembrar que
80% dos negócios no Brasil são micro e pequenos, são pequenos, né? E esses são responsáveis pela maior parte dos empregos. Então não tem bala de prata aqui. Se isso for aprovado dessa maneira, você vai ter ou um aumento da inflação, um aumento do desemprego, um pouco dos dois, né? Não é do dia para a noite que todas essas pessoas trabalhavam 44, vai trabalhar 36 e vai receber a mesma coisa. Essa conta, de novo, não fecha, alguém vai ter que pagar. E eu acho que esse gráfico deixa isso muito claro. Um ponto que muitos argumentam, e eles sempre trazem, é que mas tem países que adotaram essa escala, principalmente países mais ricos. Mas o fato é que eles enriqueceram antes de fazer, e ainda assim a gente está falando de escalas mais de 40 horas, não de 36, né? Como 36, como está propondo, quase não existe, assim, são exceções, né, que a gente está trazendo para o Brasil. E o Brasil sofre disso, primeiro de uma renda baixa, não é uma renda alta, né, de alguém que já tem uma renda alta suficiente pode se dar ao luxo de ter uma queda de produtividade, por exemplo, né, de ter uma queda de PIB, não é o caso do Brasil. Então, acho que isso é importante. E o que eu queria deixar claro aqui também é que 2 pontos. Um é que a pessoa ela tem ao longo da vida, a sua vida não é sempre igual. Então, às vezes, a pessoa, quando jovem, ela pode querer trabalhar mais. Por que proibir? Né? Por que proibir você que acabou de sair da universidade, está cheio de energia? Pô, eu nunca trabalhei 8 horas por dia na minha vida, eu sempre trabalhei 12, mais horas por dia. E por quê? Porque é assim, né? A vida é assim, porque proibir que se trabalhe. Então, o que está acontecendo com essa PEC, esse para mim é o maior problema, ela proíbe que se você quiser trabalhar mais de 4 dias, né, num vínculo ali específico, ela te proíbe. Então, isso é um absurdo. Por que proibir? Isso vem daquela ideia de que trabalhar é ruim, mas não, trabalhar não é ruim. Você está resolvendo o problema de alguém, né? E cada um deveria decidir quanto quer ou não trabalhar, de acordo com a sua fase da vida. Por exemplo, às vezes você está no maior gás, você quer trabalhar mais. Depois você já conseguiu uma poupança, você quer trabalhar menos. E esse tipo de proposta, ele não permite que você tenha essa flexibilidade. A outra coisa é, por exemplo, vamos dizer que você tem um enfermeiro. O enfermeiro, ele não tem escolha, tem que estar ali. Então, essas pessoas, né, quem está ali, por exemplo, quem tem um posto de saúde, ou vai precisar de pessoas que estejam fazendo plantão. Tendo ou não gente, você precisa ter gente lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a mesma coisa, a maior parte do comércio. Outra coisa é um trabalho, por exemplo, por meta, que aí essa escala menor faz sentido. Por exemplo, eu quero que você me entregue tal trabalho. Não me importa se você vai levar 1 dia, 2 dias, 3, 7 dias. Eu quero um trabalho pronto. Aí tudo bem você ter algum tipo de jornada menor. Mas vocês estão vendo? A questão é que o ideal é que esses acordos sejam feitos entre o empregado e o empregador. Você vir com o governo impondo isso de cima para baixo é o que explica no Brasil, que a gente está cheio disso, esses 4% apenas de produtividade que a gente ganhou nos últimos mais de 40 anos. E aqui o André, por exemplo, diz: ninguém discute a flexibilização da lei trabalhista, por exemplo, por um outro lado. Muita gente aqui dando o exemplo do seu próprio caso, um professor da Flórida. O Everton diz que o setor bancário paga extra se for mais de 6 horas trabalhadas, é isso? Por dia, exatamente. Todo mundo aqui, maioria absoluta, concordando exatamente isso. Marina, concordo com a Marina. Marina, está certo, o Brasil no trabalho tem que seguir sem estresse, na normalidade, assim descansa de verdade. Óbvio que afeta a economia, sem dúvida alguma, e a Marina falava sobre exemplos de outros países. A Marina contava para a gente também, numa discussão sobre esse tema que trataríamos aqui, que Milei está indo na contramão da proposta brasileira, Marina, propondo sim uma reforma trabalhista com jornada de até 12 horas por dia. Quem está com a razão? O ponto é exatamente esse. O Milei está propondo, na verdade, essa coisa de 12 horas por dia, porque no fundo ele está desregulamentando totalmente o seu mercado, que é a direção correta. Qual que seria o ideal? A gente poderia fazer, como por exemplo nos Estados Unidos, em que você tem um salário mínimo por hora. E aí você tem uma escala livre, que ela é flexível. Então, aí a pessoa decide quantas horas vai trabalhar. Então, assim, no limite, eu acho que o ideal mesmo, Adriana, porque isso é provado. Países com mais liberdade econômica, eles são 7 vezes mais ricos que os países com menos liberdade econômica. Então, a gente não precisa inventar a roda. A gente pode ver simplesmente o que deu certo. E o que o Milei está fazendo na Argentina é exatamente ver o que deu certo. Que é o quê? Que é você ter o mais livre possível para que o
empregador e o empregado cheguem ao melhor acordo. Então, você tem várias fases da vida. Por exemplo, eu acabei de ter uma neném. É lógico que eu tenho uma menor flexibilidade, mas eu estou trabalhando porque eu quero trabalhar. Mas em outras fases, você pode querer trabalhar muito mais horas. Então, tem uma proposta correndo também no Congresso, que é exatamente essa proposta, que é uma proposta da escala livre. Qual que é essa proposta? Você vai ter um mínimo por hora, né? Aí você transforma aí o salário mínimo nessas 44 horas, quanto que daria? Eu fiz até essa conta, sairia de R$ 8,20, nessa nova proposta poderia ir para R$ 9,00, já é um absurdo, como a gente falou aqui, né? Você vai ter uma queda de produtividade. Mas também você começa a permitir, pelo menos, que as pessoas façam os acordos da maneira como elas preferirem, né? Então, se você quer trabalhar 8 horas, legal. Você quer trabalhar 12 horas? Legal. Se você quer trabalhar apenas nos finais de semana, ótimo. Se você quer trabalhar à noite, se você quer dormir e trabalhar 3 dias seguidos dormindo e depois não mais, ótimo. Assim você dá uma flexibilidade total. Não tenho dúvida que isso faria com que a nossa produtividade fosse muito bem, obrigada, né? Então, a opção é essa. Você não tem que enfiar, o Estado não tem que enfiar a goela abaixo de que daqui para frente não é mais 6x1, agora vai ser 5x2, 4x3, 1x6, né? Ou seja lá o que for. Não! Cada um decide. Por quê? Porque é aquela coisa, você não pode querer dar... Eu lembro da época, né, do regime soviético comunista, como é que era? Era um sapato só. Eles produziam um sapato só. Era o governo que produzia um sapato só. E a pessoa tinha lá um sapato 39, que ficava apertado para quem calçava 40 e ficava folgado para quem calça 36. Por isso que hoje em dia você tem, o capitalismo é lindo, ó, tem sapato para todos os gostos, de todos os modelos e todos os números. É isso, você enfiar a goela abaixo, uma escala qualquer, é você não tratar as diferentes cada trabalhador e cada empregador, porque as demandas são diferentes. Então, vamos permitir que eles cheguem ao acordo. E eu acho que o último ponto, eu não queria me estender muito nesse tema... Mas é preciso. Mas a informalidade no Brasil, ela é muito alta. Tem um caso concreto que aconteceu no nosso país, que foi quando teve a lei das domésticas, né? Quando fizeram a lei das empregadas domésticas, qual que era o ponto ali? Elas vão melhorar de vida e tal, a gente precisa garantir. O que aconteceu de fato? Diminuiu, aumentou a informalidade. Então, hoje, nós temos menos, né, empregadas domésticas CLT do que tinha antes. Porque o que faz? Faz com que a pessoa largue isso e vá para a informalidade. E hoje o Brasil já tem um número de emprego informal muito, muito alto, né? Por quê? Porque todo mundo quer escapar do Estado. Isso é óbvio, né? Qualquer um que tem CLT sabe que o empregador gasta com ele 1,8 vezes 80% mais do que ele recebe na mão dele. Quanto que vai de tributo? Agora eles querem regulamentar aplicativo, a gente pode falar só disso aqui numa próxima. E o governo vai tentando ver, que é isso, quero regulamentar aplicativo, quero impor uma escala 4x3, eu quero monitorar o Pix para saber se você não está recebendo por fora. Meu Deus, é a contramão do que deu certo no mundo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.